Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Verdade que Pertence a Deus. Antes de começarmos o sermão de hoje, vou contar a vocês uma história. Com essa história em mente, nos ajudará a estudar o sermão de hoje. Houve uma aula de aritmética em uma escola primária. A professora escreveu a seguinte equação na lousa. 2 mais 1 igual... A professora colocou a equação e chamou um aluno. Ele foi e tentou escrever a resposta. Porém, ele não parecia ser bom em aritmética. Já que a equação era 2 mais 1 é igual a quanto? Você pode usar seus dedos para chegar à resposta. No lugar disso, ele se perguntou, qual é a resposta? Coçando a sua cabeça, ele se virou e viu que seu amigo estava dando a resposta a ele, que é 3. Porém, no lugar de escrever 3 na lousa, ele apenas escreveu OK e voltou para o seu lugar com confiança. Seu amigo ensinou a ele 1, 2, 3, então a resposta é 3. Porém, ele confundiu com o sinal de OK e apenas escreveu 2 mais 1 é igual a OK e voltou para o seu lugar. Quando ouvi essa história, cheguei a pensar, de qual ponto de vista devemos aceitar a palavra da verdade que Deus nos entregou? Dependendo se entendemos como OK ou 3, podemos ter uma resposta certa ou errada. Isso não é algo importante de se pensar? É claro, ninguém escreveria OK, porque ele não sabe a resposta de 2 mais 1. Provavelmente, alguém inventou essa história por diversão. Porém, mesmo que recebamos claramente a resposta 2 mais 1 igual a 3, se aceitarmos isso como OK, sem ver o número 3, estaremos em problemas. A partir daí, a resposta errada vem à tona, e o caminho errado, e não o caminho certo, é criado. Hoje, para guiar a humanidade a fim de termos o eterno reino dos céus, Deus colocou muitas palavras da verdade na Bíblia e entregou as mensagens da verdade para o povo do céu que está nesta terra através dos profetas. Não há muitas pessoas no mundo que acreditam em Deus, como a areia na praia. Embora sejam muitas, elas não são capazes de transmitir com precisão as palavras de Deus. Deus disse a elas que a resposta é 3. Mas se elas a aceitam como OK, elas podem ter a resposta certa? Elas não podem ter a resposta certa, não é? É por isso que Deus nos deu esse ensinamento na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Vamos ver na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16, está escrito: ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Irmãos e irmãs, de acordo com a verdade aritmética, 2 mais 1 igual a 3. Mesmo que seu amigo tenha dado a resposta certa, ele não viu a resposta. Ele viu o círculo que estava ao lado. Então ele escreveu a resposta como OK. Para a nossa salvação, Deus nos ensinou as palavras da profunda verdade várias vezes na Bíblia. Ele também nos ensinou o sábado, a Páscoa e o novo nome. Há muitas igrejas que distorcem as mensagens e que serão destruídas no final. Por outro lado, também há uma igreja que segue corretamente as palavras de Deus e os seus ensinamentos. Vamos ver no livro de Jeremias, capítulo 5, onde Deus nos ensinou o que é verdade e o que é falsidade. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 5, e leiamos o capítulo 5, versículo 10. Subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém não de todo. Tirai-lhe as gavinhas, porque não são. De quem eles não pertencem? Do Senhor.
Deus ordena que seja tirado tudo o que não pertence a Deus. Ou seja, eles serão destruídos. No livro de Jeremias, capítulo 5, Deus ordena que o que não pertence a Deus seja destruído. Vamos continuar a estudar com o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 15. No capítulo 15, versículo 13, está escrito: Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, o que acontecerá com ela? Ela será arrancada. Em outras palavras, serão destruídos por Deus. Vamos ver o versículo 14. Já que elas serão arrancadas, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Aqui, podemos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 13 e 14, que tudo que o Pai Celestial, que é Deus, não plantou, será destruído. Está escrito na Bíblia que tudo que não pertence a Deus deve ser tirado ou arrancado. Ou seja, eles serão destruídos. Vamos para o livro de Atos, capítulo 5. E vamos ler o capítulo 5, versículo 33, juntos. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque, antes destes dias, se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, o que acontecerá? Perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. De acordo com as palavras escritas no livro de Jeremias, capítulo 5, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, e no livro de Atos, capítulo 5, podemos ver que o que pertence a Deus não pode nunca ser destruído por homens, certo? Os homens não podem nunca destruir o que é de Deus. Mas e quanto ao que não pertence a Deus? Deus ordena que seja arrancado e destruído. Toda a família de Sião, que está na verdade, está correndo em direção ao céu, tendo a esperança pelo eterno reino dos céus. É por isso que devemos ser aqueles que obedecem aos ensinamentos do Pai Celestial e da Mãe Celestial, não importa o que aconteça. Então, já que há incontáveis igrejas no mundo, qual igreja é aquela que Deus mesmo estabeleceu? O nome da igreja já nos mostra se a igreja foi estabelecida por Deus ou não. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. É o nome da igreja na Bíblia ou não? Sim, é. O nome é Igreja de Deus. Se é uma igreja autêntica estabelecida por Deus, o nome deve ser Igreja de Deus. Então, quem estabeleceu a Igreja de Deus? O próprio Deus a estabeleceu. Deus realmente estabeleceu essa igreja? Vamos confirmar isso através do Salmo de número 102. Vamos para o Salmo de número 102, verso 12.
Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião, é tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor, o que ele fez? Edificou a Sião, apareceu na sua glória. De acordo com a profecia da Bíblia, quem estabelecerá a Igreja de Deus, que celebra as festas de Deus? Ela, com certeza, será estabelecida por Deus. Sião não será estabelecida por nenhum homem. Ela, absolutamente, será estabelecida por Deus. Sobre a Igreja que Deus estabelecerá, vamos confirmar isso mais uma vez através do livro de Atos, capítulo 20. Vamos ver no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. No capítulo 20, versículo 28, está escrito: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para fazermos o quê? Para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Deus estabeleceu essa igreja com o seu próprio sangue. Essa igreja é a Igreja de Deus, que o apóstolo Paulo registrou na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1. Com o que Deus comprou a Igreja de Deus? Ele comprou essa igreja com o sangue da sua aliança. A Igreja de Deus é estabelecida com o precioso sangue da verdade da Páscoa, da nova aliança. Irmãos e irmãs, com essas características notáveis, devemos poder saber a diferença entre a verdade e a falsidade. Então, quais são as outras características da igreja que Deus estabeleceu? Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 4, e vejamos cada uma dessas características. Somente quando pertencemos a Deus, podemos entrar na eterna salvação. Não podemos ir ao céu por nenhum outro meio, podemos? Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Leiamos o capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Podemos ver que a Bíblia descreve a cena onde Jesus guardou o sábado. Então, em que dia o culto deve ser realizado na igreja que Jesus estabeleceu? De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 8, qual é o dia do Filho do Homem? Então, é claro, a igreja que Jesus estabeleceu deve ter o regulamento do sábado. Além disso, a igreja deve ter o nome Igreja de Deus. E deve ser a igreja onde o próprio Deus veio em carne e estabeleceu. O apóstolo Paulo também guardou o sábado seguindo os exemplos e os ensinamentos de Jesus. Vamos confirmar isso no livro de Atos, capítulo 17. Todos esses ensinamentos foram plantados por Deus. Através do livro de Jeremias, capítulo 5, Deus nos desperta para o fato de que todas as coisas, além do que Deus semeou, são joios, que não é o verdadeiro evangelho, e sim a falsidade que deve ser arrancada e destruída. Vamos para o livro de Atos, capítulo 17, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Naquela época, as pessoas erroneamente pensavam que Jesus era apenas um homem comum, filho de um carpinteiro. Porém, o apóstolo Paulo ensinou com as Escrituras, dizendo: Jesus, a quem chamam de filho de carpinteiro, é nada menos que o Messias, o Cristo, que vocês aguardavam. Assim, ele testificou e pregou em todos os sábados. Ele ensinou às pessoas a palavra da verdade em todos os sábados. Em outras palavras, o que isso significa? O apóstolo Paulo também guardou o sábado?
É claro, o apóstolo Paulo guardou o sábado. Assim, se guardamos o sábado, por que o guardamos? A quem o sábado pertence? Não precisamos guardar nada que não pertença a Deus. Deus disse no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 8, lembra-te do dia de sábado. Devemos lembrar do sábado para quê? Para o santificar. Seguindo esse ensinamento, Jesus guardou o sábado de acordo com o regulamento da nova aliança. E o apóstolo Paulo também guardou o sábado de acordo com o regulamento da nova aliança. Mesmo que ele tenha recebido o evangelho depois de Jesus ascender ao céu, ele continuou a guardar o sábado. Quando falamos do dia de repouso, não significa o culto dominical que as igrejas guardam hoje, e sim o sétimo dia, o sábado, certo? Quando eu falei para alguém sobre o dia de repouso, ele disse que também guardava esse dia. Eu perguntei a ele, em que dia da semana você guarda o dia de repouso? Ele disse que guarda o dia de repouso no domingo. Por que as pessoas guardam o dia de repouso no domingo? O dia de repouso guardado no domingo pertence a Deus? Não, não pertence. Eles agora estão cometendo o tolo ato de não ver a resposta correta 3. Mas entendem como ok. Então, Deus realmente disse que devemos guardar o culto no domingo? Vamos ver a resposta correta no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Capítulo 28. No capítulo 28, versículo 1, está escrito: no findar do sábado, ao entrar, que dia da semana? O primeiro dia da semana. Qual dia é depois do sábado, que é chamado de o primeiro dia da semana? Os dias da semana são domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Já que o sábado é o sétimo dia, depois do sétimo dia, voltamos para o primeiro dia. Antigamente, os dias da semana eram descritos como primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. Já que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 2, no sétimo dia ele descansou, o sétimo dia deve ser sempre o dia de repouso. Porém, que dia veio depois do sétimo dia? O primeiro dia. De acordo com a Bíblia, está escrito o primeiro dia da semana, certo? O primeiro dia da semana vem depois do sábado. O que aconteceu no primeiro dia da semana? Ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Aqui está escrito que ele ressuscitou. Em que dia da semana a ressurreição aconteceu? A ressurreição aconteceu no primeiro dia da semana. Em qual dia todas as igrejas creem que Jesus ressuscitou? Todas creem corretamente que Jesus ressuscitou no domingo. Porém, qual dia da semana é o domingo? É o sétimo dia? Não, é o primeiro dia. Deus nunca designou o primeiro dia como dia de repouso em nenhuma parte da Bíblia. O primeiro dia não pode ser o dia de repouso. Então, se o domingo é o primeiro dia, qual deve ser o sétimo dia? Contando desde domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o sábado é o sétimo dia. Já que o sábado é o sétimo dia, estamos guardando o dia de repouso no sábado. Então, de acordo com o mandamento de Deus, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aqueles que guardam o domingo como dia de repouso podem ser aqueles que têm a verdade de Deus? A fé deles não é verdadeira, e sim falsa. É falsa, baseada nas palavras escritas na Bíblia. Deus disse: arranque tudo o que não pertence ao Senhor, destrua tudo. Então, para arrancar o que não pertence a Deus,
Não devemos ir a todas as nações, ensiná-las o que é certo e o que é errado, e guiá-las aos ensinamentos corretos? O que Deus nos ordenou fazer? Qual verdade Ele nos ensinou para nos guiar ao reino dos céus e ao caminho da salvação? Devemos sempre ter isso em mente e seguir os ensinamentos da Bíblia como eles são. Portanto, nunca devemos acrescentar ou tirar nada da palavra de Deus, certo? Também não está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, não acrescente e não tire? Nunca devemos acrescentar ou tirar nada do que pertence a Deus. Nossa igreja está guardando o sábado, e o nome da igreja é a Igreja de Deus. Além disso, ela foi estabelecida por Deus Pai e por Deus Mãe. A Igreja de Deus é a verdadeira igreja. Assim, não vamos focar apenas em que dia da semana é o dia de repouso, mas vejamos também a importância do batismo indo para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. No capítulo 28, versículo 18, está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Entre a verdade que Deus plantou nesses dias, deve haver o nome de Deus quando Ele opera como Pai, o nome de Deus quando Ele opera como Filho, e o nome de Deus quando Ele opera como o Espírito Santo. Devemos conhecer todos os nomes e devemos crer nos nomes. Porém, se não conhecermos os nomes, podemos crer neles? Devemos conhecê-los para poder crer. É por isso que o profeta Isaías escreveu essa profecia no livro de Isaías, capítulo 51. Vamos ver no livro de Isaías, capítulo 51, versículo 3. No capítulo 51, versículo 3, está escrito: Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Aqueles que guardam a lei de Deus em seus corações são as mesmas pessoas que conhecem o nome de Deus. Vamos continuar com o livro de Isaías, capítulo 52, versículo 5. No capítulo 52, versículo 5, está escrito: Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Aqueles que guardam a lei de Deus em seus corações, a lei do sábado, a lei da Páscoa e a lei da nova aliança devem conhecer o nome de quem? Eles devem conhecer o nome de Deus. Porém, quando perguntamos às pessoas que vão à igreja qual é o nome do Espírito Santo, ninguém sabe a resposta. Qual é o nome do Pai? Eles dizem Jeová. Qual é o nome do Filho? Eles dizem Jesus. Porém, quando perguntamos qual é o nome do Espírito Santo, eles respondem
o nome do Espírito Santo é Espírito Santo. Seria algum outro? É uma resposta muito comum das pessoas. O povo que tem a lei de Deus corretamente em seus corações, que tem o que pertence a Deus, deve conhecer o nome de Deus. Conhecer seu nome não significa apenas conhecer, mas também crer em seu nome. Então, você conhece o nome do Pai? Você conhece o nome do Filho? Você conhece o nome do Espírito Santo? Deus disse, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, devemos conhecer os nomes para batizar as pessoas com esses nomes. O batismo que não é realizado nesses nomes é um batismo falso. Sem a promessa do perdão de pecados, esse é um batismo falso. Há os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já que a época do Espírito Santo começou, não devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta época? É por isso que Deus disse, o meu povo saberá o meu nome. Vamos ler o versículo 6 de novo. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Por isso, qual nome Deus usará diferente do nome de Jesus, quando Ele vier de novo na época do Espírito Santo? A Bíblia já profetizou sobre o que Deus faria nesta terra com o novo nome Cristo An-San-Hon. Não devemos receber qualquer batismo, mas um batismo que tenha o significado de perdão de pecados. Por esta razão, Jesus nos pediu para batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, podemos dizer que quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo é o batismo perfeito, certo? Todos nós recebemos esse batismo perfeito. Com essa verdade, vamos comparar as igrejas no mundo com a Igreja de Deus. E vamos descobrir qual igreja é verdadeira e qual igreja é falsa por meio da Bíblia que Deus nos deu. Então, vocês definitivamente entenderão qual igreja é a verdadeira igreja. Na época do Espírito Santo, devemos apenas conhecer o nome do Espírito Santo? De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 22, quem aparecerá junto? Devemos também ter fé na noiva, assim como no Espírito. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22, e leiamos juntos o capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nesta última época do Espírito Santo, já que o Espírito e a noiva dizem, vem, devemos ir para a igreja onde o Espírito e a noiva estão para recebermos a salvação e a vida eterna. Este não é o ensinamento de um filósofo passageiro ou de um estudioso, mas é o ensinamento de quem? Este é o ensinamento de Deus que Ele semeou. Pertence a Deus e Ele ensinou para a humanidade. Assim, devemos ter fé em Deus Pai e em Deus Mãe, mas não podemos ter fé neles em uma igreja falsa. Apenas aqueles que têm Deus Pai e Deus Mãe, o Espírito e a noiva, podem receber a promessa da vida eterna no reino dos céus. Irmãos e irmãs, mesmo que saibamos bem sobre o sábado e a Páscoa, não podemos dizer que temos uma fé correta em Deus se não conhecermos Deus Mãe. Para onde toda essa verdade está nos levando? Está nos levando ao Espírito e à noiva. Devemos conhecer Deus Pai e Deus Mãe para sermos os filhos celestiais, certo? Temos Deus Pai e também temos Deus Mãe. Vamos nos lembrar mais uma vez que essa verdade pertence a Deus e é verdadeira. Pedindo a todos vocês que proclamem a verdade que Deus nos deu, a todos os povos do mundo, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.